em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de pranto. Deus me disse exatamente o que eu deveria fazer. Veste de louvor em vez de veste de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui Deus me disse o que eu deveria fazer: tirar as vestes de luto e colocar coroas de louvor. E nesse espírito de angústia, é muito grave, né? Tem gente que não consegue sair desse lugar. Eu ia fazendo uma cafeteria essa reunião, peguei Você tem a foto fácil aí, amiga? Daquele stories? Não? Eu não entro no Instagram já tem um tempo, porque eu não lembro mesmo. E daí eu peguei e fui entrar em contato com a cafeteria depois dessa palavra, que foi lá em Criciúma, para perguntar valores, enfim. Quando eu abro os stories da cafeteria, só passa aí, amiga. O stories da cafeteria está escrito Malu. Aí você pensa, como assim? Foi a mesma coisa que eu pensei. Como assim, gente? Meus olhos estão me enganando? Eu voltei, fechei tudo e abri de novo os stories e li. E tá escrito: foi uma tarde perfeita no jardim, são tantos detalhes especiais, Malu. Ali Deus me falou: você vai fazer a reunião, e eu já te mandei fazer, mas é para falar o quê da reunião? Aqui, para falar da Malu. Só que lembra que eu li aqui para vocês, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para falar aos quebrantados, tananá. Eu fui num culto lá em Campinas, São Paulo, e tava o Larry Titus, que é esposo da Dave Titus, não sei se todo mundo conhece, tava ungindo os pastores de lá, pastores da igreja, eles são pastores há 4 anos lá. E daí eu fiquei olhando o Larry fazer aquilo e pensei assim: ai, Senhor, eu vou pedir ele para orar por mim, porque eu vou fazer uma reunião e eu quero muito que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor não estiver comigo eu não vou, porque já tá tão difícil para eu ir, eu não quero ir, se o Senhor não estiver eu não vou. E fiquei pensando nisso, eu vou pedir no final da reunião, porque ele acabou se tornando nosso amigo. E a gente estava lá por causa dele, a gente foi acompanhar ele. Eu e meu esposo e mais 2 amigos. Gente, na hora que ele chamou todo mundo para levantar, para orar pelos pastores, nós levantamos, eu e o Edson levantamos. E aí, estamos lá orando, declarando na vida daqueles pastores muito queridos, a Bruna e o Pablo. E aí veio uma mulher com vestido tipo da senhora, assim, rosa, chamou minha atenção no meio daquele dia, veio uma mulher, olhou para mim, falou assim: eu não te conheço. Pensei, isso é coisa de Deus, já começou. Eu não te conheço, fala. Mas Deus mandou te falar uma coisa, que flui, ela fez assim pra mim, flui de dentro de você uma autoridade em meio ao caos. E que você tem poder para curar. E que você precisa dar isso. Você não pode reter, você precisa dar. Eu já estava chorando há muito tempo, essa mulher falando isso. Deus estava ouvindo os meus pensamentos. Eu ia pedir uma oração pro Larry. E Deus foi lá e me ungiu para dizer: eu estou com você. Vai, sua medrosa, eu estou com você. Vai. Então eu queria contar isso para vocês terem certeza que eu não agendei isso aqui para mim. Eu não agendei isso aqui para fazer um vídeo. Eu agendei isso aqui porque Deus mandou. E se vocês estão aqui, certamente é porque Ele ordenou que tivessem também. Ai, eu coloquei aqui um roteiro para não esquecer de nada, né, Lenice? Eu vou falar muito o que Deus me disse. E eu não quero eu sei que em algum momento vocês podem pensar: como assim Deus disse? Deus disse. Todo esse livro aqui foi Deus dizendo para as pessoas que estão aqui. E eu me perguntei: Senhor, será que eu estou ficando louca? Será que o Senhor está falando tudo isso mesmo? E Ele me fez lembrar: se não fosse eu, você não teria chegado até aqui. Você não estaria nem viva, porque você já teria entrado em depressão, você não teria sobrevivido a tudo que você passou se não fosse eu. Então sou eu mesmo. Eu tive muita certeza de que realmente não é Ele. Então, como eu vou dizer para vocês, Deus me falou, ou foi através da Bíblia, ou foi uma pessoa que veio e falou assim, ou foi uma postagem improvável no Instagram, ou foi porque Ele me falou mesmo, na minha cabeça, no meu sofá, que é o lugarzinho que eu oro, né, cá? Pelos olhos da medicina, era impossível, né, Lenice?
Impossível. Todos os médicos disseram, ó, tem que interromper a gestação. Mas antes disso, alguns anos atrás, Deus me disse uma coisa, e eu quero que quando vocês levarem as florzinhas para casa, vocês lembrem, toda vez que vocês olharem essa florzinha, não deixa ela morrer, gente. Cuida do bichinho. Toda vez que vocês olharem essa plantinha, vocês vão lembrar dessa palavra que Deus deu para mim, e agora é para nós. Você já viu alguém plantar abacate e nascer maçã? Plantar laranja e nascer limão? Ninguém nunca viu? Será que nunca aconteceu? Por quê? E o Espírito Santo fez essa pergunta. Por quê que nunca aconteceu você plantar laranja e nascer limão? Arrisca, Leia. Foi o que eu fiz. Faço ideia. Porque foi sempre assim. Sempre foi assim. Eu nunca soube de uma pessoa que plantou laranja e nasceu limão. E o Senhor me disse assim, imagina que até para vocês comerem, vocês precisam da minha bondade. Porque já pensou se a pessoa plantar arroz sem saber o que vai nascer? Se nasce milho em vez de soja, planta abacate, nasce uva. Sabe por que sempre foi assim? Porque sempre dependeu de mim. E tudo que depende de mim, eu faço. E faço perfeito. E eu não erro. Independente de você saber, você só plantou a sementinha da laranja. E ela nasceu laranja. Porque eu disse para ela que ela era uma sementinha de laranja. Agora, eu nunca errei com uma sementinha de laranja. E você acha que eu errei com você? Ele já tinha me dado essa, muito antes de eu engravidar. Então, toda vez que vocês olharem para essa plantinha, vocês vão se lembrar que Deus nunca errou. Deus não errou com essa plantinha. Ele não errou com vocês. Ele não errou com a gente, nem com a família que a gente nasceu, nem do jeito que a gente nasceu, nem do marido que está com a gente, nem da circunstância que a gente está passando. No que dependeu dele, e não foi nós, ele não erra. Então, como ele já tinha me dado essa palavra, foi bem difícil, porque eu não podia questionar. Deus já tinha me revelado em sonho, eu tinha visto a Malu no meu colo com os olhos fechados, mas eu achava que ela estava dormindo. Deus já tinha me revelado que era uma menina e que estava no meu colo com os olhos fechados. Depois uma outra amiga disse que era menina, que ela teve uma visão. E uma outra amiga, a Ná, de Marialva, disse que eu ia engravidar em 2023. E elas me disseram isso na conferência de setembro do ano passado. Na conferência eu recebi uma profecia que as mulheres ali iam ter os seus filhos. E eu saí dali assim, vou engravidar. Dia 30 de dezembro, a gente estava em Gramado, eu e meu marido. E aí o Edson queria comprar um casaquinho. E eu falei assim, não, amor, vai comprar esse casaquinho, o que eu vou fazer com esse casaco? Ah, é da Malu. Aí na hora eu falei, ai amor, não deixei ele comprar o casaco. Aí ele saiu da loja bem frustrado, da feirinha, e falou assim, Má, ou você acredita, ou você não acredita. Você tem tantas palavras que você vai engravidar esse ano. Eu falei, mas hoje é 30 de dezembro. E eu já estava grávida, mas eu não sabia. Porque a bênção do Senhor é assim. Às vezes ela chega e a gente não percebe. E aí no dia 31 estávamos na igreja, no culto de Réveillon, e aí veio uma mulher, que estava do meu lado, sozinha, não sei de onde, São Paulo, se não me lembro, e virou para mim e falou assim, ai, Deus está me incomodando para te falar uma coisa. Quando a gente está acostumado a andar com Deus, a gente sabe disso, né, Janete? A gente já fala, pode falar. Ah, eu não te conheço, eu sei, pode falar. Ela falou assim, Deus está me incomodando para te falar que você não seja como Sara. Sabe Sara, esposa de Abraão? Aí eu, tem gente que não sabe, tá na igreja não sabe. Falei, sei, ela, não seja como Sara, que duvida das promessas do Senhor. O Senhor estava comigo ontem, né? Eu duvidei ontem das promessas do Senhor. Com isso eu quero dizer para vocês que Deus, gente, Ele está escutando a gente o tempo todo. Eu estou provando para vocês que aquele pensamento, às vezes, que você acha que Ele não está escutando, Ele está lá. Gente, Deus estava comigo lá em Gramado. Eu falei não pro Edson. No outro dia ele veio, pá! Não seja como Sara, que duvida das promessas do Senhor. E ela ainda falou mais. A sua bênção já foi entregue. E eu pensei, tô grávida. Gente, eu não sabia de nada. Foi Deus puro. Na primeira semana, descobri que estava grávida mesmo. Peguei esse exame. Muito feliz. Peguei esse exame e fui. Exame de sangue. Estava em casa sozinha. E fui lá fora, orei, ajoelhei e falei, Senhor,
eu quero uma palavra para essa gestação, porque eu tô tão feliz, e eu vou contar para todo mundo vai ser abençoado com essa gestação, sabe? Eu tinha muitos planos para essa gestação, amigas que não querem ter filhos, eu pensei, agora elas vão querer, porque elas vão ver, enfim. E falei, me dá uma palavra, eu preciso caminhar sobre uma palavra nessa gestação. E a minha filha, eu já chamava, né? A Malu está consagrada ao Senhor. Abri a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu vou ler, porque né, vocês têm que passar pelo mesmo que eu passei. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer de fato que assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes e crer que recebeu, assim será convosco. O título desse versículo é o poder da fé. Eu fechei a Bíblia chorando. E me ajoelhei e falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu entendi. O Senhor me disse, a palavra da sua gravidez vai ser o poder da fé. E eu só pedi misericórdia. Eu não sabia que eu ia precisar ter tanta fé. Aí, fiz a primeira ultrassom. E era para ter bebê e não tinha. Gente, pega bem isso que aconteceu comigo. Não tinha. Era 6 semanas, já era para ter até coraçãozinho. E o médico falou que a gente ia ter que fazer uma curetagem, porque não tinha. Daí eu saí dali e entrei onde? No Google, né? Mas eu vou achar alguém que fez e achei. Gente, eu encontrei várias mulheres que passaram por aquilo. E elas falaram lá que na outra semana tinha dado certo, que estava lá o milagre delas. E aí o que eu pensei? É isso, poder da fé, é isso. Deus, ela tá aqui, o Senhor disse. Ela é uma menina, então ela vem. Beleza. Mas eu confiei em quem? Nos testemunhos. Não façam isso. Não saiam com seu diagnóstico na mão procurando no Google as pessoas. Não façam isso. Aí quando eu fiz a morfológica, eu estava sozinha. E o médico me disse o diagnóstico da Malu. Deixa eu ver se eu não tô pulando nada pra vocês não esquecerem. Pra vocês não perderem nada. Ele me disse o diagnóstico dela. Ele falou assim, eu não queria falar o que eu tenho pra falar pra você. A sua filha, eu falei que eu sabia que era menina, o médico, né? Ia entender. A sua filha, então, ela não tem a parede abdominal. Ela ainda é bem pequenininha e ela não tem cordão umbilical também. Então, a sua gestação é incompatível com a vida. Isso aqui se chama síndrome Bory-Stalk. E certamente você vai voltar para o seu médico e ele vai ver o que vocês devem fazer. Tá bom. Saí dali chocada. Entrei no carro, desabei. Desabei, de verdade. E aí, o que eu pensei em fazer? Vou procurar um médico, alguém. Na hora o senhor falou, não, agora você vai confiar em mim. Porque o que eu tenho para você é único. Ninguém nunca viveu o que você vai viver. Não adianta você procurar, você não vai achar. Aí o que eu pensei? Claro, eu sou um ser único no mundo, como nós sabemos, filhas amadas. Eu sei que o que vai passar comigo é único, mas eu não tinha noção do quanto realmente seria único na literatura da medicina. Não existe uma gravidez igual a minha. E ainda bem que eu não procurei, porque eu não ia achar. E aí quando eu entrei no carro, Rose, eu não tô olhando pra você, senta mais pra lá. Deixa eu olhar pra você, que aí Jesus te pega assim, ó, na reta. Já pegou tem tempo, né, Rose? Aí eu entrei no carro e a importância da gente andar onde o Senhor fala, que eu estava falando para vocês. Deus nunca falou comigo, mas onde é que você vai? Que Ele fala, né? Aí eu entrei no carro, liguei na rádio BBN, que já estava ligada, e gente, foi muito pontual. Eu chorando e aumentei o volume. O locutor falou assim, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho volume, e era para mim mesmo. Capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. E
E Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E o locutor leu até o fim, que é onde ele não levou Isaque. E aqui, quando eu cheguei em casa, eu fui ler essa palavra e eu pedi, Senhor, me explica, eu não consigo entender. E o Senhor me explicou que era uma prova de aliança. Era uma palavra que eu tinha recebido em 2015, que Deus tem uma aliança comigo. Ela estava se cumprindo agora. Não era o espírito de maldição na minha vida, não era porque eu fui espírita kardecista, não era batalha espiritual, porque eu estava assim estudando muito sobre isso, meu Deus, vamos repreender em nome de Jesus. Porque se o Senhor quisesse, Ele poderia curá-la, Ele tinha e Ele tem poder para isso. Mas Ele me disse aqui, através dessa palavra, aqui fala, Abraão pegou 2 servos, somente os 2, saiu de madrugada, e Deus foi me falando, você só vai contar para quem vai te ajudar com o sacrifício. Você só vai contar para as pessoas que vão te ajudar. Aquelas pessoas, aí eu parei para pensar, vou contar para quem então? Pensa você, passando uma situação dessa, vai contar para quem? Você tem essas pessoas para contar? Você é uma pessoa dessas que alguém vai pensar em você quando ela precisar contar? E eu me vi numa situação difícil, vou contar para quem? Não posso contar para minha família está em Goiânia, eles vão desesperar, vão me ligar todo dia para saber como eu tô, com razão, e vão me desesperar. Eu não posso contar, então eu já entendi, eu não contei. O Senhor mandou, eu não contei, e foi a melhor coisa que eu fiz. Não contei para ninguém, só contamos com a família do Edson que vivia conosco. Mas nesse intermédio, só para vocês verem que tem os 2 lados, Deus é muito bom, mas Deus também espreme a gente demais. A minha cunhada estava grávida junto comigo. E eu vivi a gestação inteira com ela. E eu curti a gestação dela. E eu amo o filho dela, é o Bernardo, é nosso afilhado. E eu não consigo ver a Malu nele, eu não consigo ter inveja, eu não consigo, sabe, é um sentimento, eu não consigo olhar para ele e lembrar da Malu, mas é muito difícil das pessoas entenderem isso. Mas durante a gestação foi muito difícil. Porque eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas com dó de mim. Só que elas não sabiam o Deus que eu tinha, que falava comigo toda noite. E aí no lado do meu pai também, o enteado dele também grávido, todo mundo grávido. Pensei, eu já entendi, Senhor. Porque quando o Senhor tirar a Malu, eles não vão enlouquecer, porque o Senhor está dando outra coisa para eles. Está sendo difícil para mim, mas para eles vai ser a salvação. Eles não vão ficar sofrendo, eles já vão ter outra criança com eles. Então Deus fez isso. Beleza. Voltei no médico e o que o médico me disse? Marília, a gente precisa pensar na interrupção da gravidez, porque não tem cordão, então não vai passar comida para ela, não vai passar oxigênio, ela não vai crescer, aí vai romper o cordão umbilical, e quando romper o cordão, você pode sofrer uma hemorragia, porque o cordão é uma artéria, e aí até você entender que você está sofrendo uma hemorragia, nessa parte entra a Helenice comigo, olha, qualquer coisa você chama ambulância, você me liga, você... Olha como Deus cuidou de mim. E aí... ele falou assim, o médico falou isso, falou, a gente tem que interromper, porque assim, não vai dar em nada, entende? E aí eu disse assim, doutor, então tá, encaminha a interrupção, o Senhor vai nos responder. Aí ele encaminhou no hospital a interrupção da gestação. E o Senhor decidiu por nós, o hospital não fazia a interrupção sem um extrajudicial. Eu não ia entrar na justiça para isso. Então o Senhor respondeu, não vai interromper a gestação, porque o que eu tenho para você é único. E aí, ecografia toda semana. A minha família, e o chá de bebê? Eu não podia contar para minha família. Eu não podia ficar muito longe do hospital. Se acontecesse alguma coisa, a hemorragia. E a bebê foi crescendo, Janete, foi crescendo. E ela crescia do mesmo tamanho que o Bernardo. Como? Ela só tinha isso aqui de cordão. Como? Os médicos já ficaram assim, não, mas assim, na verdade os médicos ficavam, cada vez aumenta mais o risco, porque ela vai ficando pesada e ela vai romper o cordão.
Quando ela começar a se mexer, ela vai empurrar e vai romper. E foi passando semana, e já não tinha mais desculpa para os médicos acharem o que poderia acontecer, e a Malu mexia, e o pezinho dela ficava aqui. E com uma força. E ela tinha um desvio na coluna muito grande, ela não era para ela se mexer. Mas ela mexia, você sabe para quê? Para me mostrar que Deus estava ali, que ela estava viva. E assim eu fui. Quando chegou para 7 meses, o médico falou assim: olha, eu preciso a gente interromper a gestação com 7 meses, porque ela está muito grande e é muito perigoso você continuar assim. Então vamos marcar para julho. Vamos, doutor, vamos marcar. Mas Deus vai me responder. E Deus me respondeu. Não, através da palavra de Zacarias. Eu falava assim: Senhor, lembra-se da tua filha. Lembra-se da tua filha, ela está aqui, é uma aliança que nós temos. Lembra? Eu estou gerando, o Senhor mandou. Lembra da tua filha, fecha o abdômen da tua filha, Senhor. Fecha, ela não é minha, ela é sua. O Senhor é Deus de cura, de vida, de milagres. E era assim a minha oração. Quando eu abri em Zacarias, só o nome do livro que eu abri já fazia sentido, porque o nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. E aí, naquela palavra ele disse: eu vou te entregar a sua filha, e o parto dela, você vai tirar ela dia 29 de agosto, vai ser no mês 8, não vai ser no mês 7. Ai, Senhor, agora o Senhor me dá uma confirmação, né? Porque realmente, tem hora que eu acho que eu tô ficando louca. O Senhor me dá uma confirmação. Gente, ele desenhou 8 no teto do meu banheiro, através de uma infiltração. Vocês acreditam nisso? Eu não acreditei. Eu fazendo xixi, você viu? Eu fazendo xixi, olhei pro teto, olhei de novo, falei: gente, um 8? Um 8? O que significa um 8? E saí correndo um 8. Né? O 3 significa a presença do Senhor, o 10 e tal. Aí o 8, ele, calma. 8 é o mês 8. Janeiro, fevereiro, março, agosto. Tô te confirmando. Senhor, é 8. Voltei no médico. Doutor, não é no mês 7, é no mês 8. Deus falou, é 29 de agosto. E o médico nessa altura já estava muito amigo da gente. Ele já era o nosso amigo. Só que aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim: doutor, o senhor tá tão preocupado, e eu entendo, né? O médico não quer morte no currículo dele, né? O senhor tá tão preocupado de acontecer essa hemorragia, que eu gostaria de perguntar uma coisa pro senhor. Como que o senhor vai fazer para tirar a Malu, então, sem me causar essa hemorragia? Porque o senhor vai precisar cortar, né? Vai precisar tirar ela daqui de dentro. E aí, ele é um velhinho muito querido. Ele olhou assim para mim e disse assim: eu não sei. Não existe nenhum caso igual o seu. Não tem referência para nós. Não foi isso que ele me disse. Ele não disse que eu ia morrer, que tá. Não, mas o que era? O não sei. Tudo pode acontecer. Nós nunca vivemos isso. Ele falou que vários médicos sabiam do meu caso, mas ninguém tinha passado por aqui. Aí nessa hora eu saí ali da sala, sorrindo para ele, entrei no carro, falei: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E aí o Senhor me disse: e qual não está? E desde quando a sua vida nunca esteve nas minhas mãos? Não é um diagnóstico humano que vai tirar a sua vida, porque quem te deu ela fui eu. Só eu vou tirar a sua vida. Gente, não acreditem em diagnósticos humanos. Deus sempre esteve no controle da nossa vida. Por que a gente desespera quando a gente vai lá e tem um diagnóstico de alguma coisa? Desde quando? A gente já nasce sabendo que a gente está com o tempo cronometrado. Se a gente não souber viver esses dias. Você sabe o que é o maior problema da morte? É que a gente fica com remorso porque a gente não faz tudo que a gente pode pelas pessoas que a gente ama. E eu fiz tudo que eu pude para minha filha, então eu não tenho nenhum sentimento de culpa, de arrependimento. Eu fiz tudo, eu entreguei a minha vida. Eu não tinha opção.
Aí quando Deus me falou isso e eu falei das músicas para vocês, teve uma música, coloca para nós, Letícia, teve uma música que eu cantei muito no meu banheiro, não sei quem viu ali o albinho de fotos, tem uma foto minha no banheiro, e Deus falava muito comigo nessa música. Aumenta um pouquinho disso pra gente ouvir. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu não precisava ter medo, mas eu pensei. Será que eu sabia mesmo que a minha vida estava nas mãos do Senhor? E essa música me ajudou muito. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E essa música veio me confirmando que o Senhor tinha me dito. Que Deus sempre esteve no controle. E que quando eu cantava essa música, sabe, é como se o Espírito Santo fizesse assim pra mim. Tô entendendo nada. Você tá lá, porque Ele vive. E agora? Você não tá crendo no amanhã, porque o médico falou, porque a médica falou, porque não sei quem falou. Mas e o que eu falei? Enquanto você não decidir em quem você vai acreditar, eu não ando mais com você. Não faz isso comigo. Eu acredito no Senhor. Porque eu tava assim, Não, Deus me falou isso. Deus me falou. Acho que de uma hora Deus falou assim, chega, olha quantas vezes olha as músicas que você canta. Eu te entrego, tudo te entregarei no altar. Você sabe do meu poder. A gente recém passou por uma prova terrível. E você viu todas as vezes que eu estive com você e agora você está duvidando. Mas na aliança é assim, a prova de fogo é assim. Não dá para pedir cola para ninguém. É nós dois. E aí eu tinha então na minha cabeça alguns meses de vida. E aí eu liguei para um primo meu e falei assim, primo, falo para minha família ou não falo? Ele é um pastorzão para mim. E ele falou assim, o que Deus mandou? Deus mandou não falar, então obedece. E eu obedeci. Mas hoje eu sinto que alguns dos meus familiares me condenam. Sabe, a gente nunca pode dizer para alguém, eu faria diferente. A gente nunca, parem de dizer, eu te entendo. Você não entende. Começa a dizer, eu imagino. Porque a gente não entende. Para de dizer, conselho, no seu lugar eu faria isso. Você não sabe. E aí, hoje, talvez, os meus familiares que estão querendo me dizer isso, mas eles não sabem do que foi. Todas as noites dormi pensando, a minha filha pode morrer a qualquer momento, e eu também. E aí, ela crescia. Fizemos a consulta, eu perguntei isso pro médico, né? Ele disse que não sabia. E a gente foi para um retiro de casais em Gramado, retiro da ABA. E lá em Gramado, foi muito difícil chegar lá, porque aconteceu aquele problema lá em Porto Alegre, e as pontes caídas, gente, foi muito difícil. Uma coisa que era para demorar 2 horas, levou 8 horas pra gente. A gente estava em Criciúma para Gramado, 8 horas. Não, a gente estava em Guaporé. Aí eu pensei, Deus, mas por que Gramado? Ou, né, por que não podia ser em Criciúma, né? Por que aqui? E durante o louvor, ele me respondeu. Gente, andar com o Espírito Santo não é fácil. Ele só dá no meio da gente. Ele respondeu assim, eu te trouxe aqui, porque foi aqui que você duvidou da minha palavra. E eu te trouxe aqui para te lembrar que até aqui, todas elas eu cumpri. Você está de 6 para 7 meses. Ela está viva dentro de você. Ela é uma menina, como eu disse que seria. Os médicos disseram que já é impossível você estar nesse momento. Mas tá aí, não tá? Então eu te trouxe aqui para te lembrar que eu cumpri todas as minhas promessas com você. Aonde que Deus tem que levar a gente para lembrar a gente de quantas orações a gente fez e Ele atendeu, de quantos lugares Ele tirou a gente, de quantas coisas Ele salvou a gente, e Ele tem que nos levar lá naquele fundo do poço para mostrar para a gente, eu já te tirei daí.
Aí quando a pastora Lulu subiu, a esposa do Juscelio, ela nem ia ministrar. Quando ela subiu, ela falou, olha, eu vou rapidinho compartilhar uma palavra com vocês, que Deus colocou lá para a nossa igreja, e a palavra é, não duvide. Eu tinha acabado de falar pro Edson, Deus me respondeu, taranã. Na hora que ela falou, não duvide, o Edson fez assim para mim. Fez assim, você vê. Me confirmou, não duvide. Porque, gente, acordar, amanhecer, dormir, amanhecer, as pessoas passando a mão na minha barriga, é pra quando? Vai nascer quando? É menino ou menina? Ah, como é que você tá? Eu não podia mentir, tá? Que tá tudo bem. Eu falava, estou conforme o Senhor deseja, estou dentro do plano do Senhor. Mas cada vez que eu falava aquilo, eu me lembrava, né? Aí, e foi muito bom que foi assim, porque ele me pegou de surpresa. Deus preparou toda uma equipe médica naquele dia. Todos os que eu tinha feito entrevista estavam lá. Amigas intercedendo por mim. Culpa delas, eu não estou com Jesus. Culpa delas. Culpa de pessoas orando, e a oração funciona. Você precisa ter essa rede de amigas que oram por você. Por que a gente acha que a gente pode andar sozinha? A gente não pode. Se Deus tivesse feito isso comigo há 3, 4 anos atrás, eu tinha morrido. Mas eu não tinha morrido do diagnóstico. Eu tinha morrido de me matar. Eu não sei o que eu teria feito. O que a gente está fazendo para andar com essas pessoas que oram pela gente, que ajudam a gente na tempestade? E eu me vi nesse lugar. Cheguei lá, tinha preparado uma playlist para o parto. Uma playlist de louvor instrumental. Pensei em tudo, pensei, vou levar Jesus para aquele lugar. E Jesus vai curar minha filha, vai ser lindo. E daí a gente estava ouvindo os louvores, aí a Malu nasceu, a doutora tirou ela e a gente já tinha combinado com os médicos que se não tivesse chance de viver, a gente não queria que ela sofresse. Eu queria curtir ela as horas que ela tivesse. Embora eles achassem que quando abrisse o útero ela ia morrer por causa da pressão externa. Mas para contrariar os médicos mais uma vez, porque Deus é Deus e não interessa para ele nada do que a gente fala, ela nasceu. E ela saiu, e ela veio aqui para mim, como vocês viram as fotos, viva. Ela não sentia dor, ela não chorou, com todos os órgãos de fora. Como que pode? O nenenzinho já nasce esgoelando, ela não chorou. Ela nem abriu os olhos. Ela estava tão plena. Aí eu olhei assim pro Edson, olhei para ele e eu entendi que Deus não tinha nos dado a maravilha e que ela tinha pouco tempo ali com a gente. Aí o Edson falou assim, a gente vai limpar ela. Eu falei, vai. E daí, quando o Edson saiu, aí ele voltou e dele me disse, Má, Deus fechou o abdômen dela. Porque ele viu na hora que foi limpar. Aí eu olhei pra ele. Aí ele olhou pra mim. Aí eu não entendi se Deus fechou o abdômen dela. Na hora Deus me disse, filha, eu só fiz isso pra você saber que eu respondi a sua oração. Que eu estou com você. Mas se você entender que não era sobre isso, é o meu plano pra você. Ela nasceu com o abdômen fechado, os órgãos de fora. Deus é poderoso, porque aquilo era impossível. E se não fosse o abdômen dela fechado, eu não estaria aqui, talvez, porque ia ser muito difícil de achar qual cordão que era, o que é intestino, o que é rim, o que é cordão umbilical, o que é útero, o que é placenta. E eu fiquei quase 2 horas na mesa de parto, porque certamente estava muito difícil de me fechar, eu devo ter sangrado muito. Aí teve uma hora que eu senti assim, eu tava já tremendo, e eu não conseguia segurar aquele tremor, e eu louvando com Edson batizou ela, consagrou ela para o Senhor. E eu falei assim, amor, tira ela daqui de cima, porque eu tô sentindo uma falta de ar, eu não sei se foi porque eu perdi muito sangue, o tremor eu acho que foi porque eu tava aberta, era muito tempo. Aí o Edson falou, eu vou levar ela pra mãe ver, porque os pais dele foram. Eu falei, leva. Mas aí eu vi o Edson saindo assim, gente.
De repente eu senti que eu fui afundando assim na cama e foi me dando uma alegria, uma alegria. Eu não consigo explicar para vocês. E é isso que eu quero que vocês saibam do que eu senti nesse momento. Gente, é uma alegria, uma alegria. É um sentimento de eu vou conhecer Jesus. Jesus está me levando. Aí de repente eu parei. Jesus, cuida do Edson. Cuida do Edson. Aí eu pensei, meu Deus, cuida do Edson. Mas pode me levar, eu quero isso. Ele vai me levar junto com a minha filha, tá tudo certo, eu vou. Gente, um sentimento de alegria, uma coisa assim inexplicável. Eu quero que vocês saibam que quem parte para o Senhor é aquilo que deve sentir. É maravilhoso. A pessoa não quer voltar, eu não queria voltar. E aí eu me vi entregando a minha filha para Jesus. E Jesus me dizia assim: ela está plantada do outro lado do rio da vida. Ela não morreu, porque os que caminham comigo não tem morte para os que caminham comigo. Não existe morte. E você não perdeu ela. Para de falar que fulano perdeu ciclano. Ninguém perdeu ninguém, porque só a palavra perdeu já parece que você tem prejuízo. E Deus me lembrou que eu não perdi ela, porque nem eu sou minha. Lembra quando eu falei que a minha vida estava nas tuas mãos? Ele me mostrou que nem você, o que você tem de mais precioso, sua vida, nem isso é seu, é tudo meu. Ela sempre foi minha, então não existe perda. Quando você perde, você não sabe onde está, você perdeu. Eu não perdi. Ela está com Jesus, eu sei exatamente onde ela está, porque eu estive lá. Porque quando o Edson voltou, ele falou: Má, ela se foi. E eu falei para ele: eu sei, eu entreguei ela para Jesus. E aquilo foi assim tão real para mim. Eu preciso agora dizer para o mundo que não existe morte, que não existe perda. Vocês precisam entender que nada de vocês, os filhos, o marido, nem você. Aí eu saí dali e fui para a sala de recuperação. E na sala de recuperação eu comecei a pensar tudo isso. Comecei a chorar. Meu aparelho começou a apitar, que a minha pressão subiu. Aí a médica veio e falou assim: querida, você precisa ser muito forte. Mais forte do que você foi na sua gravidez inteira. Pensei, impossível. Impossível. Ela falou assim: não chora. Não chora, porque quando você chora, sua pressão aumenta. E foi tão delicada a sua cirurgia. Pode ser que a gente tenha que te abrir de novo, entende? Entendo. Mais uma vez, eu entendo. Não posso chorar. Tá bom. E o Senhor existe mesmo, gente, porque é como se eu tivesse sido anestesiada. Eu não chorei. A minha vida dependia de confiar no Senhor. De novo essa história. E eu fiquei aqueles 3 dias sem chorar. E eu fui para casa. E os 10 primeiros dias eram cruciais. Eu não podia contar para minha família, porque se eu contasse eu ia chorar. E a minha família precisava saber. E eles foram até a minha casa me ajudar. Mas eu não podia contar. E naquele momento que eles falavam assim, eu subi a escada uma hora porque eu não aguentava ficar ali embaixo. Queria ver o céu. Aí o meu marido falou assim: Má, se você soubesse, se você tivesse noção do que está acontecendo, você não tinha subido essas escadas. Por favor, me ajuda. Não faz nenhuma extravagância. Aí eu olhei assim para ele, na hora me veio o quê? O inimigo: tirar o seu útero. E você não sabe. Você não vai gerar mais. É por isso que eles estão tão preocupados comigo. Mas eu não podia perguntar, porque se eu dissesse que sim, eu não podia chorar. E eu vivi 10 dias confiando no Senhor que o meu útero estava aqui e que estava tudo certo. E aí depois a Karina me falou: tá aqui, tá descendo, fazendo massagem, mas assim, eu não podia perguntar. Por que a gente sai perguntando as coisas para os outros, se não é os outros que vai resolver? E Deus me mostrou isso. Não adianta sair perguntando para os outros. E se tiver e se não tiver? Que diferença vai fazer? Você tem que confiar que se não tiver, eu quis assim. E se tiver, eu quis assim também.
E aí, gente, naquela hora eu lembrei de algumas coisas que o Senhor diz na Bíblia. Ele diz em João que o amor de Deus lança fora todo medo. Tira o medo da morte. Para de ter medo da morte. Eu queria muito estar lá, eu juro. Aquele momento era maravilhoso. A gente tem que parar de ter medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E eu sinto que eu entendi isso, porque eu não tive medo. Sabe, Jesus foi para aquela sala de parto. Depois a médica me disse que nunca viu nada igual aquilo. Era um ambiente e ela não sabia dizer, porque talvez ela não conhece Jesus. E todos os médicos assim, esperando chegar aquela mãe desesperada, chorando. E eu cheguei fazendo graça com eles, brincando. Sabe, tomei anestesia, tá tudo bem, tá tudo bem. O que as pessoas entendem de Jesus quando elas olham pra gente hoje? Se eu falo de Jesus, que lá é um lugar maravilhoso, que Ele é bom, misericordioso, a bondade dele me segue, e aí acontece isso com a minha filha, e Ele deixou de ser bom? E aí as pessoas passam uma vida inteira dentro do buraco, no fundo do buraco, porque perdeu, né? É um prejuízo, gente. Quando alguém falar perdeu, fale, não, você não perdeu. Ela partiu. Porque tem gente que dá mais valor na morte do que na vida. Morre uma pessoa da família e ela honra mais a morte daquele ente querido do que a vida dos que ficaram. Falece um filho e a mãe morre junto com aquele filho e os outros que ficaram. Mas não é a ordem natural das coisas? Por que a gente não sabe lidar com isso se é uma coisa que a gente já nasce sabendo? Talvez porque a gente tem a sensação que a gente não está andando como deveria andar. E a gente quer ter mais tempo para fazer diferente. Porque só quando a gente passa ali na beira da morte que a gente pensa, opa, agora eu vou fazer direito. Para de ter medo da morte. Para de quando você receber um diagnóstico, sabe, ficar assim, meu Deus, vou morrer. Graças a Deus a gente vai embora daqui. E aí também eu me lembrei que mais vale um dia na sua presença do que uma vida inteira longe do Senhor. Aquele dia eu experimentei a presença dele. E realmente a morte não existe. Porque o Salmo 23, famoso, que o povo só posta no Instagram, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes eu falei isso e agora eu ia me desesperar? Eu ia entrar em contradição com Deus. Deus ia olhar para mim e falar, estava ali agora, orando e agora. A gente tem que ter consciência que a gente está mostrando para as pessoas o Deus que a gente serve, a confiança que a gente tem, a misericórdia que Ele tem. Aí, gente, eu olhei em casa, depois que a minha família foi embora, que eu peguei a minha Bíblia, aí foi outra história. Agora o Senhor vai me falar. Porque como que eu vou testemunhar a morte da minha filha? Como que eu vou falar para as pessoas, olha, tá tudo bem, o Senhor levou minha filha? Como? Me explica, eu não consigo. Esse lugar que eu tô dói muito, muito. Eu não aguento mais ficar aqui nesse buraco, me tira daqui. Com 10 dias o Senhor me respondeu, na palavra também. Gente, esse lugar dói muito. E tem gente que insiste em ficar lá. Tem gente que tá lá no fundo do poço. E quer que você fica lá com ela. Mas você conheceu uma escada. O nome dela é Jesus. E você subiu. E existe um mundo lá fora, um plano novo do Senhor para você. Mas as pessoas querem que você fique lá com elas. Além delas não subirem a escada, elas não querem que você suba também. E você tem que entender isso, que tem gente que vai ficar lá. E tem gente que tá lá fora. E tá tudo certo. Você precisa subir esses degraus. Porque lá dói muito. E é essas pessoas que eu quero alcançar. Essas pessoas que estão lá no fundo do poço. E não querem subir a escada. Elas não entendem que elas precisam sair dali. Deus não vai te dar um novo. Como é que você anda para frente olhando para trás? Deus me disse tudo isso. E Ele me disse,
Nem consigo aqui. Ele me disse assim: filha, a sua filha hoje, a Malu, ela foi uma sementinha, ela foi plantada além do rio da vida. E você, todos nós, estamos num barquinho, indo para lá. A gente nasceu, saiu de uma margem e estamos correndo no rio, indo para onde a Malu está. Mas se eu não souber navegar, e se eu afundar o barco, eu não vou chegar lá. Então eu preciso saber navegar no rio da vida, para que eu encontre com a minha filha, porque eu tenho certeza que ela está lá. E em Apocalipse o Senhor me deu essa palavra, que tirou a dor do meu coração. E eu vou ler porque talvez tire a dor do seu também. Apocalipse é um livro de João, e João teve uma visão, e ele tenta explicar essa visão. E ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante, tão brilhante como se fosse um cristal. E esse rio, ele saía do trono de Deus e do Cordeiro. E é como se no meio do rio tivesse uma praça, e de uma margem à outra do rio tem uma árvore, que se chama Árvore da Vida. Essa árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto a cada mês. Um fruto para cada mês, a porção diária que você precisa. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E Jesus tinha me dito que ela estava plantada do outro lado do rio, e eu não conhecia essa passagem. E quando eu li aqui, as folhas da árvore são para a cura dos povos, eu entendi por que eu gosto tanto da oliveira. Porque a oliveira é a única árvore que o fruto dela esmagado produz algo que traz a presença do Senhor. Para quem não sabe, no tabernáculo, na época que Deus se fez presente entre nós, existia uma chama que só era acesa através desse azeite. Era um azeite puro, e esse azeite queimava. E Deus me disse, através de esmagar você, as folhas dessa árvore, a gente vai ter um óleo, e esse óleo vai fazer queimar a minha presença dentro daquelas pessoas que não sentem mais a chama da minha vida dentro delas. E eu entendi que através disso que aconteceu comigo, muitas pessoas vão se alegrar. Mas aí você está se sacrificando pelas outras pessoas. Não é justo. Não é mesmo. Mas a justiça não é desse mundo. Não foi justo com Jesus, tudo que ele passou. E aí perguntei mais uma vez: Senhor, mas como que eu vou me posicionar? Ele me disse, através da parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Ele me disse assim: existem alguns tipos de filhos. Existem 2 tipos de filhos nessa parábola. O que pediu tudo, eu dei tudo que ele queria, tudo, e foi embora. Ele voltou. Não é isso que deixa uma pessoa feliz, sabia? Não é ganhar tudo que você pede que faz você feliz. Então a minha felicidade não pode depender da minha filha estar ou não comigo. Por quê? Você não pode ser essa, mas também você não pode ser a que ficou em casa, que não teve coragem de pedir nada para o pai, mas que está revoltada com ele, porque ele não te deu um novilho gordo. Você está ali com interesse no que ele pode te dar. Você não pode ser essa também. Aquela que vai na igreja, que está lá, que ajoelha, que ora pelos outros, mas dentro dela existe um rombo. Ela está muito longe de mim, porque ela está revoltada com o novilho gordo que eu não dei para ela. Você vai ser a filha que se alegra com o pai. Porque quando o irmão voltou, esse não se alegrou. Então você vai ser a terceiro elemento dessa história. Vai ser aquela que vai olhar e falar: pai, eu estou feliz porque o Senhor está feliz. E através da vida da minha filha, muitas vidas serão alcançadas. Muitas pessoas mortas vivas que estão andando por aí vão entender que existe uma chama, que existe um remédio, que existe o Senhor. E eu preciso ser essa filha. E em obediência a Ele, eu estou aqui agora. E
espremendo o fruto, para que esse óleo queime no coração de vocês. Que tudo que aconteceu comigo é para mostrar para vocês que Deus responde. Onde? Tá aqui. Tudo aqui. Deus responde. Quando você vai no lugar que Ele responde, Ele te responde. E Deus não se incomoda com as suas perguntas. Ele prefere as suas perguntas do que as suas certezas. Quando a gente tem muita certeza, a gente não precisa dele. Então Ele prefere as nossas perguntas de um coração sincero. E eu quero, através do que eu recebi lá na igreja de Campinas, eu quero ser muito obediente e orar com vocês, por vocês, para que Deus cure cada uma de vocês. Às vezes tem algo nesse sentido de dúvida do Senhor. O Senhor errou comigo, eu não tenho dito do que o Senhor fez por mim, eu estou escondendo o que o Senhor fez por mim. Por quê? Porque eu tenho vergonha de falar dele, eu tenho vergonha das pessoas saberem que eu sou cristã. Eu não tenho vergonha hoje, porque hoje eu sei, ele é real. Então eu vou colocar uma música para a gente quebrantar o coração da gente e vamos fazer uma oração para eu ser obediente a Ele e orar por vocês, para que essa unção que Ele derramou em mim, lá naquele lugar, transborde e que vocês se lembrem daquelas pessoas, das mortas-vivas que estão andando por aí. Que eu estou aqui e que eu estou disponível a espremer esse fruto cada vez que for necessário, porque eu não posso esconder esse remédio. É esse remédio que está tirando a dor desse espinho. Deus não tira o espinho, mas Ele dá o remédio. E eu preciso entregar esse remédio. Vamos pôr essa música, tá aí no negócio aí de vocês. Eu gostaria que vocês cantassem para o Senhor. Deus me disse que não existe morte para os que creem nele. E que se eu sei onde a nossa filha está, então eu não perdi nada. Ela está além do Rio Azul. Como a palavra diz em Apocalipse, lá está a cidade fortificada do Senhor. Lá as ruas são de ouro e brilhantes como cristal, onde a glória dele é como o sol, e lá não existe mais morte e nem dor. Malunevia Ern é o nome de uma árvore que está plantada na margem do rio da vida e que vai ser extraído um óleo puro quando os frutos dessa árvore forem moídos. Esse óleo que me ungiu com autoridade sobre o caos vai ser derramado cada vez que eu testemunhar. E através desse óleo, o Espírito Santo de Deus vai curar feridas, renovar forças e reacender a chama dentro dos filhos que não sentiam mais a sua presença.